Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à reunião de divulgação de resultados do segundo trimestre da Suzano. Todos os participantes estarão no modo só de escuta. O senhor Schalka, Marcelo Batti, CFO, Fábio Almeida, diretor de papel, Leonardo Grimaldi, celulose, e Aires Galhardo, de operações de celulose. Depois das observações da empresa, teremos uma sessão de perguntas. Instruções serão dadas então. Caso necessite de assistência, por favor, pressione *0. Quaisquer declarações feitas aqui são baseadas em suposições da diretoria da Suzano com base nas informações disponíveis. Envolvem riscos, suposições, porque estão relacionadas a eventos futuros, dependendo de circunstâncias que podem vir a acontecer ou não. As condições econômicas, em geral, do setor e outros fatores podem impactar os resultados futuros da Suzano. Resultados podem ser diferentes dos expressados nessas afirmações. Passo a palavra para o senhor Walter Schalka, por gentileza. Bom dia a todos. É um prazer estar com todos os senhores. Sejam bem-vindos à reunião de divulgação de resultados relacionados ao segundo TRI. Temos todo o comitê executivo. Estamos à disposição para as perguntas depois da apresentação. Quero apresentar um recorde no EBITDA e do fluxo de caixa livre, apesar de um preço inferior ao esperado. O volume muito bom, celulose, papel e um desempenho sólido, o que reforça a nossa competitividade e resiliência. É muito importante destacar o balanço bem robusto, com custo de dívida baixo no longo prazo e alta liquidez, o que é essencial para um setor da economia que é realmente bastante incerto. Continuamos a reduzir a alavancagem, chegando a 3,3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, e continuaremos a buscar a meta de 3 vezes, entre 2 e 3 vezes, como dita a nossa política financeira, o que reforça mais uma vez a nossa disciplina financeira. É muito importante também apresentar os seguintes dados. A gente vem buscando 5 avenidas diferentes com relação à visão estratégica para o futuro. Estamos bastante satisfeitos em observar desenvolvimento, progresso em todas essas avenidas. Uma delas trata da expansão da relevância no celulose, em celulose, melhor dizendo, representado pelo projeto Cerrado. Não vamos divulgar informações adicionais desse projeto hoje, por conta de estarmos ainda negociando com diferentes fornecedores relacionados ao projeto. Assim que tivermos os contratos com esses diferentes fornecedores, apresentaremos ao mercado e assim que tivermos o sinal verde do Conselho. Esperamos que isso aconteça nos próximos meses. Então, é muito importante destacar também o desenvolvimento em ESG, conforme a reunião que tivemos do ESG no segundo trimestre, onde apresentamos novas metas de biodiversidade e o SLB, com relação ao consumo de água e também com relação à diversidade e inclusão. E mais mulheres em posições de liderança. O IPO da Spinova é um investimento relacionado à inovação. A nossa participação
é de 20% e o valor de mercado supera 500 milhões de euros. Passo a palavra, então, ao senhor Fábio Almeida, que vai falar sobre o cenário de papel do último trimestre. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. Vamos avaliar o negócio de papel e embalagem no segundo TRI de 2021, isso já no slide 4. Apesar dos desafios impostos pela segunda onda da Covid no Brasil e na América Latina no segundo TRI, o desempenho da Suzano foi sólido comparado anualmente, mesmo comparando com níveis pré-pandemia, indicando a recuperação da demanda tanto no mercado doméstico quanto no internacional, e um preço melhor. Os gargalos de logísticas vêm restringindo os volumes de exportação no trimestre e o mercado nacional entregou o melhor segundo TRI. 32% superiores às nossas vendas do trimestre por conta de uma base mais fraca de comparação em 2020, por conta das restrições da pandemia. As vendas domésticas representaram 68% do faturamento total do TRI, chegando a 182 mil toneladas, um aumento de 64% comparado com o mesmo TRI de 2020. Quando analisamos o desempenho TRI após TRI, o volume maior se deve a uma melhor sazonalidade e uma maior demanda no exterior. No mercado internacional, a recuperação também acontece. Os nossos volumes de exportação receberam impacto negativo por conta dessas restrições logísticas. Já superamos os níveis de 2019 em 11%, por conta de um preço melhor e volumes mais resilientes. O preço médio, 11% do que o preço médio no segundo TRI de 2020, 6% superior ao trimestre passado. Nesse período, teve sucesso em implementar aumento de preços com mais volumes, uma melhor alocação regional, maiores preços e estabilidade. O EBITDA chegou a 416 milhões no trimestre, 64% e 12% maiores comparados ao segundo TRI do ano passado e o primeiro TRI deste ano. A nossa margem de EBITDA chegou a R$ 1.564 por tonelada, um recorde para papel. No futuro, é minimizar a pressão da inflação e superar as dificuldades de logística e, ao mesmo tempo, melhorando a eficiência operacional, estamos fortalecendo a nossa estratégia de mercado, chegando a cada vez mais clientes com a nossa plataforma de e-commerce, que já é responsável por 24% do nosso faturamento total e 65% quando a gente leva em conta os clientes pequenos e médios. Vale a pena mencionar que também vamos continuar concentrando na inovação. As vendas de novos produtos da Suzano cresceram 6 vezes comparado com o primeiro semestre de 2020, alinhando a nossa estratégia para atendermos mais mercados e oferecendo soluções mais sustentáveis. Passo a palavra para o Léo para apresentar os resultados da unidade de celulose. Vamos passar para a próxima, depois voltamos por... Eu posso falar do custo de caixa, então? Slide 6, por gentileza. Slide 6 já está na tela. Bom dia a todos. Estamos, então, no slide número 6. O segundo TRI teve um desempenho de custo de caixa, tanto no trimestre após trimestre, quanto na comparação anual, foi marcada pela pressão exógena de um aumento do preço das commodities, principalmente no Brent, afetando os insumos e o custo da madeira. Depois o aço, com relação aos cabos de embalagem, aos fios de embalagem, e energia, mais uma vez, por conta dos custos, uns aumentos de custo dos insumos. Outros fatores são relacionados a um fixo, ao maior custo fixo por conta da manutenção e um volume menor de exportação de energia por conta de uma disponibilidade operacional reduzida.
dos turbogeradores. Além disso, no segundo TRI do ano, a Suzano começou a reconhecer os desembolsos relacionados à Covid-19 no custo de produção. Não é mais de natureza não recorrente, que antigamente era alocada nos custos gerais. Nos próximos trimestres, a empresa espera que o custo de produção em caixa ex paradas deve permanecer estável, ou talvez um aumento de um dígito. No médio prazo, as iniciativas da direção com relação à eficiência energética e uma distância média entre a floresta e a usina e uma redução de preço da madeira de terceiros contribuirão para a mitigação das pressões de custo, melhorando a eficiência operacional, alinhado com o guidance dado até 2024. Passo a palavra para o Marcelo Batti. Agora, Léo, vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sim. Então, voltamos, por favor, à página 5. Peço desculpas pelo problema técnico. Então, voltando à página 5, só para falarmos sobre celulose. Os resultados foram bastante sólidos no segundo TRI, apoiado por um volume positivo e preços maiores em todas as regiões. Como os senhores podem observar, o total de vendas chegou a 2,5 milhões de toneladas no segundo TRI, alinhado com os trimestres anteriores, antes de 2020 e 2019, que são períodos não recorrentes. O consumo de celulose superou expectativas em todos os tipos de papel na Europa, mas na China, o volume de pedidos caiu em maio e junho. Os produtores de papel e papelão suspenderam a produção para ajustar a sazonalidade. Os estoques estão abaixo dos níveis operacionais ideais. Acontece, estamos tomando atitudes para garantir que essa cadeia de suprimento aos nossos clientes continue funcionando naturalmente. Exportações chegaram a $636 por tonelada, um aumento de 20% comparado com o primeiro TRI do ano. Alguns fatores específicos e não recorrentes afetaram o nosso trimestre, nos limitando a oferecer um preço ainda maior, como eu gostaria de destacar da seguinte maneira. Tivemos uma mistura, um mix diferente de cliente e de geografias. Um número menor de pedidos na China, no segunda metade do segundo trimestre. Quando a gente compara com o final do primeiro TRI e o início do segundo TRI, acabou afetando o planejamento dos nossos pedidos. Não esperamos que esses fatores se repitam nos próximos trimestres. Agora, avaliando o desempenho do EBITDA, com 5,5 bilhões de reais no trimestre, representa um recorde absoluto, com uma margem EBITDA de 65%. De agora em diante, esperamos um aumento do número de pedidos na China, principalmente por conta da correção de preços. Esperamos a recuperação de demanda do papel e papelão em todos os mercados no final de agosto e início de setembro, aumentando o consumo de celulose. Com relação à oferta, haverá restrições de logística, trazendo um risco de paradas inesperadas. Por isso, são quase 800 mil toneladas que devem acontecer agora no segundo semestre, que reforça os desafios de suprimento que observamos, apesar de um aumento gradual de nova capacidade. E esse volume deve chegar nos principais mercados só no final do quarto TRI. Os estoques de celulose estão equilibrados na China, uma redução de 6% em julho, comparado com junho. E na Europa, segundo a Europub, os estoques de celulose
caíram 13% em julho em relação a junho, nível mais baixo desde o início de 2018. Isto posto, pulo para o Aires e passo para o Bate para ele falar sobre a posição financeira. Obrigado, Léo. Página 7 agora, por gentileza. No segundo TRI, avançamos bastante na desalavancagem. 11,4 bilhões de dólares, uma redução de 1 bilhão de dólares nos últimos 12 meses. A taxa de alavancagem é 3,3, quase 3,9. 4,7 o ano passado, ou seja, uma redução significativa. Estamos chegando ao nível definido pela nossa política financeira. A liquidez é bastante confortável, 3 bilhões de dólares de liquidez, cobre os vencimentos até 2024. 90% é depois de 2023. No último TRI, temos mais um bond, né? Uma taxa bastante atraente para liquidez, os vencimentos mais curtos, como podemos ver do lado direito, chegando 8,7 meses. Na página 8, o segundo TRI, tivemos uma valorização do real. A carteira respondeu bem, oferecendo um ganho de mercado que vai compensar as receitas futuras. Não é um ganho de caixa, é um de mercado, com a mesma relevância com os prejuízos que tivemos no passado. Temos que avaliar ao longo do tempo. A dívida em dólar tem ganhos de câmbio, tanto diretamente quanto via derivativos. Se o real continuar a se valorizar, estamos a 5,24, a situação é diferente. Temos uma carteira robusta de hedging para nos protegermos com relação à eventual valorização do real. 5,21, o call é 6, é bastante significativo em relação à posição que tínhamos no último TRI. Na página 9, a nossa disciplina financeira também se comprova no trimestre. 1,3 bilhão de reais foi desembolsado, mesmo valor do primeiro TRI, e segundo a nossa guidance de 6,5 bi para o ano todo. Já temos 1 bilhão aí para o projeto Cerrado. Devolvo então a palavra ao Walter. Ficou muito claro que estamos buscando as iniciativas estratégicas, seguindo essas 5 avenidas diferentes de criação de valor para a organização. Um aspecto muito importante é a nossa resiliência em relação à competitividade estrutural. Estamos trabalhando nesse sentido e vamos continuar reduzindo o custo de caixa. Faz parte do nosso DNA, não só o custo de caixa, mas também as despesas. É assim que vamos agir em direção ao futuro da empresa, para que tenhamos um desempenho financeiro e operacional bastante sólidos. É muito importante que tenhamos um impacto no curto prazo, no custo de caixa, para mitigarmos esse problema com algumas iniciativas gerenciais, algo muito importante para impactar os resultados no curto prazo. Vamos continuar a manter a nossa disciplina financeira, é uma métrica muito importante para a empresa e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Com programas de longo prazo, mas também com a carteira de hedging. É assim que vamos continuar aumentando a conversão de caixa e impactando o resultado operacional. E como eu disse no início, vamos dar continuidade ao projeto Cerrado, algo também muito importante. E reforço a iniciativa de biodiversidade, a nossa inovação, continuando a gerar valor para os acionistas e para todos os públicos envolvidos, é claro, no futuro. Reconhecemos o impacto importante na sociedade que a empresa representa para operarmos como um agente nesse processo
não só na parte social, mas também no aspecto ambiental. Continuaremos a defender e a promover esse tipo de trabalho para mitigar a situação que se apresentou pelo IPCC nos últimos dias, a importância da redução de emissão de gases do efeito estufa. Não podemos mais procrastinar essa decisão para o futuro. Cabe a nós, é a nossa responsabilidade como sociedade, como empresa, para de fato adotarmos essas políticas, sendo bastante claros, transparentes no processo para mitigar o impacto dos gases do efeito estufa para combater a mudança climática. Podemos passar então para a sessão de perguntas. Todo o comitê executivo estará à disposição dos senhores. Muito obrigado. Para fazer uma pergunta, pressione *1. George Staffels faz a primeira pergunta. Bom dia a todos. Muito obrigado. Parabéns a Progresso. São 3 perguntas. Eu vou perguntar em sequência. Léo, o senhor falou algumas coisas, né? Que acabaram gerando uma realização de preços, né? Menor do que esperado no mercado exportação. Você falou de clientes cativos na China, atrasos. É possível quantificar, se tudo o resto for igual, se esses fatores não tivessem acontecido, como é que você teria conseguido implantar os preços maiores no segundo trimestre? Segunda pergunta. Você pode comentar sobre o que está acontecendo? Quais são os problemas do papel tissue na China? Com os grandes clientes, com os pequenos? A situação já está melhorando? Você já está voltando a ter mais pedidos? E, por fim, você falou sobre o custo de caixa sendo estável até o segundo TRI. E no segundo TRI a gente viu o impacto que causa a todos. Como você acha que vai conseguir manter estável por conta das iniciativas que você tem? Obrigado e boa sorte aí no trimestre. Obrigado, George, pela pergunta. Não podemos quantificar o peso desses fatores, porque aí estaríamos divulgando a nossa estratégia comercial, que não é benéfica para a empresa. Mas o foco foi nesses 2 efeitos. Primeiro, não tivemos um aumento de pedidos em maio, junho na China. Os preços estavam no seu pico, você sabe. É um fato que teve um rollover, né, das faturas do primeiro TRI para o segundo TRI. Esses foram os principais fatores. E os gargalos de logística, né, que acabaram impactando. Não dá para confirmar, não posso garantir. Segundo nossa expectativa, esses fatores não vão se repetir nos próximos TRI. Com relação ao papel tissue, eu quero destacar os outros pontos que você perguntou. Há uma recuperação dos pedidos não só em tissue, mas em outros segmentos também na China, já em julho. As correções de preço já aconteceram, não só na celulose, mas também para papel e papelão. O mercado começa a se movimentar. Com relação à cadeia de tissue, o estoque está diminuindo por conta da redução da produção. Tivemos menos pedidos em maio e junho, então os estoques estão mais baixos. Os produtores de pequeno e médio porte estão voltando a comprar. Ou seja, a correção que aconteceu em julho, preço de papel e celulose e a redução dos estoques dos intermediários fazem com que haja uma retomada Obrigado.
Com relação ao custo de caixa, eu disse na última reunião que esperávamos um aumento de custo de caixa com 7%. Chegamos a 9%. Nos próximos trimestres, a situação permanecerá estável. Em único dígito, só 1 ou 2%, talvez haja uma variação. Provavelmente vamos reduzir o nosso custo com o protocolo da Covid, né? Por conta do avanço da vacinação. E isso nos próximos trimestres. Vamos reduzir bastante esse custo por conta dos protocolos em nossas unidades. Aumentaremos a nossa disponibilidade. Teremos um superávit energético e chegaremos a uma estabilidade operacional. Os insumos estão sob controle. Não vejo nenhum risco que cause um impacto negativo no custo de caixa. Obrigado. Leonardo Correia faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre os preços, né? Sobre a implementação de preços. Eu sei das limitações para divulgar as informações, mas eu gostaria de entender um pouco melhor o quadro com relação ao carry-over. Houve um aumento de preços de celulose importante. Como deveria ser a evolução de preços no terceiro trimestre? Há uma queda no preço de celulose. A gente pode esperar um preço maior em relação a esse número teórico? Faz sentido para vocês ou não? Seria ótimo se a gente pudesse entender melhor. A celulose tenta reduzir descontos, principalmente na Europa. Qual é a sua opinião sobre esses descontos nesses mercados? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Léo. Aqui é o Léo também. Eu vou responder as duas. Com relação à implementação de preços, com relação ao carry-over, por conta de termos menores ou menos pedidos, restabelecemos o suprimento com a China. E a gente vem acompanhando os movimentos de preço nesse mercado. Ou seja, não existe descompasso em relação à dinâmica de preço quando a gente fatura os pedidos para esse mercado. Não deve acontecer um efeito negativo nos próximos meses por conta do que aconteceu com a Suzano no segundo tri. Você pode repetir a segunda pergunta, Léo, por favor? A segunda pergunta é com relação a descontos no preço da celulose. No passado, observamos um aumento nos descontos ao longo do tempo. Hoje,
a gente vem conversando sobre a flutuação, sobre a volatilidade dos preços. Você sabe, os contratos com relação aos contratos do ano que vem ainda não começaram nessas discussões, mas a maior preocupação do que a gente vem ouvindo dos clientes, a gente pode até trabalhar em conjunto para que possamos ter uma estrutura de preço que favoreça um modelo com menos volatilidade. Esse é o tom da conversa que a gente vem tendo com os principais clientes que a gente tem. Obrigado. Tiago Luciego faz a próxima pergunta. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. São duas perguntas. Voltando às condições de mercado na China. Grimaldi, por favor, você pode falar um pouquinho mais? Quais são os sinais de mercado hoje? A demanda deve melhorar depois dessa queda abrupta no preço de celulose? E você pode falar um pouquinho também sobre o mercado de papel na China? Os preços de papel vão subir? E como anda o nível de estoque de celulose com os fabricantes de papel na China? Como é que está essa situação lá? E dentro da China ainda? Existe alguma notícia sobre a Covid na China? Um porto foi fechado lá recentemente. Vocês têm alguma notícia diferente, alguma preocupação nesse sentido? E a segunda pergunta, com relação à demanda de papel no Brasil. Chegando agora no terceiro tri, começando o segundo semestre, vocês podem dar um pouquinho de uma atualização sobre como está a demanda de papel, papelão, papel para imprimir, para escrever, a perspectiva de algum aumento de demanda no mercado interno? Obrigado, Tiago. Começo falando da celulose primeiro, com relação às condições de mercado, em primeiro lugar. Eu falei na apresentação um pouquinho sobre essa questão, vou trazer mais informações em cima daquilo que eu já falei. Esperamos uma recuperação de demanda agora no final de agosto, início de setembro, não só na China, mas na Europa também, tanto papel quanto papel para embalagem, que vai fazer com que a demanda por celulose aumente também nesse período, ou a partir desse período. Além disso, o que eu posso dizer é que vemos alguns benefícios e fatores adicionais que podem ajudar a demanda também, a partir do final de agosto, início de setembro. São os seguintes. Primeiro, a gente observa a recuperação de várias economias, algumas chegando a níveis pré-pandêmicos, o que vai estimular essa tendência histórica de aumento de demanda no final de agosto e início de setembro. Segundo lugar, existe uma diferença entre software e hardware, chegando aí $200, beneficiando a substituição. E depois, por conta de uma durabilidade menor da fibra reciclada, algo que pode impactar também positivamente. Clientes não tradicionais começam a buscar fibras virgens como alternativas para manter a sua operação funcionando. Ou seja, tudo isso ajuda a demanda nos próximos trimestres. Com relação ao suprimento, o cenário é desafiador por conta da logística. Esperamos que teremos uma solução no curto prazo. Mas é um desafio global, para todos, não só para a Suzano ou não só para os produtores sul-americanos. Todo o comércio internacional está impactado por essas restrições logísticas. E os clientes agora também se preocupam e enfrentam seus próprios desafios, porque percebem que haverá uma recuperação de demanda no final de agosto, começo de setembro, e querem ter certeza de terem matérias-primas bem posicionadas para poderem acelerar a sua produção. Algo muito importante para eles. E, por fim, não por isso menos importante, os riscos de upside,
com as paradas inesperadas. O Rees apresentou agora essas informações na conferência latino-americana, há 2 dias. Esperam colocar de 700 mil a 800 mil toneladas de paradas inesperadas ainda este ano. Quando você adiciona todos os fatores, os fundamentos de mercado são positivos. O preço do papel na China, como você perguntou, vem aumentando, ou aumentou no começo do ano, mais de 20%, depois caíram 30% em maio e junho, comprimindo ainda mais a margem dos produtores e por conta da redução dos preços, causando redução de preços da celulose também na China. E agora vemos uma pequena recuperação, uma retomada não só na demanda, mas também no preço. Há anúncios feitos 200 RMBs em agosto e acreditamos que já é o início de uma tendência positiva de preços que pode acontecer à medida que os mercados forem voltando ao normal, a níveis normais. Com relação ao estoque de celulose, na China, esses estoques estão controlados, os nossos clientes também. Houve até um declínio no mês passado com relação ao estoque de celulose, 6%, como eu falei, ou seja, um valor estável nos últimos 6, 7 meses. É importante considerar, nesse caso, que haverá novas capacidades não integradas de papel. Os relatórios mostram que haverá 1,4 milhão de toneladas de papel não integrado, só na China, no segundo semestre. Todos esses produtores precisarão se preparar para essa produção nova, que vai acabar ajudando a dinâmica geral do mercado. E, por fim, com relação à Covid, a gente não sabe de nenhuma informação com relação a essa onda mais recente, tanto no consumo de papel e celulose, e além das restrições de viagem que acontecem na China. Essa é a nossa percepção. Passo para o Fábio para ele falar sobre papel. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Com relação ao papel, ou à demanda de papel no segundo semestre, como você sabe, historicamente, temos um segundo semestre mais forte no Brasil. Tanto para papel de escrever e imprimir, por conta das compras governamentais para o Programa Nacional do Livro. E esse ano deve acontecer a mesma coisa. E nesse ano temos a reabertura das escolas, a abertura presencial e a volta aos escritórios, que também deve ajudar a demanda por papel de escritório. São 2 fatores que devem ajudar na demanda no mercado interno. Com relação a papelão, o primeiro semestre foi bastante forte e o segundo semestre vai ser tão bom quanto o primeiro. O mercado está bastante restrito, existe uma demanda muito forte para que haja produtos mais sustentáveis, o e-commerce ajuda também, e não esperamos uma mudança significativa no segundo semestre. Com relação à pergunta aos preços, vamos continuar monitorando o mercado para buscar quaisquer outras oportunidades e hoje, por enquanto, acreditamos que os preços são muito bons. Obrigado, Fábio. Só um follow-up rapidinho com relação a preço. Existe um carry-over positivo para o terceiro TRI? Do segundo para o terceiro TRI? A pergunta é sobre preço de papel, é isso? É isso mesmo. Isso, preço para o terceiro TRI. Repita, por favor, tia. A pergunta é sobre o preço do papel no terceiro. Tem um efeito de carryover vindo do segundo TRI? Não, no papel já implementamos boa parte dos aumentos de preço anunciados. Não deveremos esperar nenhum carryover para o terceiro TRI. Obrigado, Léo. Obrigado, Fábio. Obrigado. Daniel
Sansão faz a próxima pergunta. Bom dia. A minha primeira pergunta é sobre o estoque. Vocês estão vendendo praticamente tudo que vende. Vocês vão elevar os níveis de estoque a níveis normais? E a segunda pergunta: como vai ser essa dinâmica de oferta e procura para o segundo semestre? Quais são as expectativas? O que pode impactar a oferta no mercado? Obrigado, Daniel. É o Leonardo falando. Vou começar então com os estoques. Claro, não podemos dar guidance para os níveis de estoque futuros, mas eu posso falar um pouco sobre o que está acontecendo. Os estoques no quarto TRI foram os mais baixos e desde então eles se mantêm abaixo do nível ideal de operação. Isso no final do primeiro TRI, a mesma coisa no segundo TRI e continua acontecendo agora. Repito, o desafio hoje é manter as máquinas funcionando para não impactar o nosso cliente. Fazemos o possível para que a cadeia de suprimentos se mantenha intacta. Com relação à oferta e procura, vou recapitular, vou resumir. Uma demanda deve aumentar no próximo TRI, ou nesse TRI, que já começa agora, no final de agosto, é o que costuma acontecer. É a nossa alta. A sazonalidade de papel e papelão acontece agora, vai aumentar o volume de demanda, claro. Isso por conta da recuperação das economias no mundo todo, a substituição das fibras e também oportunidades que observamos para substituição de fibras recicláveis por falta de disponibilidade. E também papel de escritório e por falta de produtos de escritório. Papel reciclado, vemos aí um aumento de interesse nesses tipos de produto. Com relação à oferta, vemos ainda restrições logísticas que acontecem durante o próximo trimestre, não há uma solução no curto prazo, containers, congestão ou congestionamentos em portos, casos de Covid impactando essas tripulações, fazendo com que as embarcações fiquem em quarentena nos portos, ou seja, os nossos clientes têm dificuldade para estabelecer seus estoques para manter a sua produção e aquelas paradas inesperadas. Com relação a novos projetos, as informações que temos são os mesmos que vocês já têm. As informações oficiais já são divulgadas, mas sabemos que, como qualquer projeto, haverá um período de ramp-up e, no final, esse volume, esperamos já termos superar as restrições de logística. Essa é a nossa perspectiva para o terceiro TRI de 2021. Obrigado, Léo. Carlos de Alba faz a próxima primeira. A primeira pergunta é com relação à distribuição geográfica das vendas de celulose. Qual é a perspectiva futura? O mercado chinês, o mercado asiático, vai aumentar a sua participação nas exportações? Seria muito interessante saber essa informação.
E com relação à produção de celulose, eu sei que vocês não dão guidance, mas em geral, há uma expectativa potencial de algumas paradas para consolidar as tendências, ou vocês vão manter o programa de manutenção já previsto? Carlos, Léo, eu vou responder a primeira pergunta com relação ao mix geográfico. Não divulgamos o mix geográfico trimestralmente, porque é muito sensível à nossa estratégia comercial. O que eu posso afirmar é que não esperamos uma diferença muito grande com relação ao ano anterior. E esses efeitos imediatos no segundo trimestre devem se normalizar nos próximos trimestres. Não é algo que deve ser recorrente no nosso caso. Passo a palavra para o Walter para ele falar, para responder a segunda pergunta. Obrigado pela pergunta. Não prevemos nenhuma manutenção ou uma parada por conta do mercado. Vamos manter a produção em níveis normais. Temos paradas previstas nas nossas unidades para fins de manutenção, algo comum, algo anual. Manteremos, portanto, a programação anterior. Não haverá mudanças do volume total para o ano de 2021. Obrigado, Walter. Obrigado, Léo. Rafael Barcelos faz a próxima pergunta. Bom dia. Minha pergunta é sobre pergunta. Os senhores acham que a nova capacidade que vai chegar no final do ano já impacta a negociação do preço de celulose? E qual é a percepção do cliente hoje? E a minha segunda pergunta tem a ver com a Spinova. É quase 20% de participação? Com relação à posição estratégica no mercado, como que a Spinova pode agregar valor à Suzano? Obrigado. Rafael, Leonardo, eu vou responder a sua primeira pergunta com relação à celulose. Eu não acho que as correções que vimos em julho têm a ver com a nova capacidade que deve começar daqui a alguns meses. Tem a ver com os fundamentos presentes no momento. Por isso, a correção aconteceu na China. E como você sabe, as condições de mercado ainda são favoráveis na Europa e na América do Norte. E os preços não mudaram. 1.140 na Europa, 1.380 dólares na América do Norte. Bem específico a China, a Ásia, essa questão aí. Por conta daquilo que eu já falei. Por conta da redução de preço de papel, pressionando as margens, e tivemos que reajustar para voltar a termos pedidos em níveis normais. A sensação de mercado, a percepção de mercado, não acho que tem impacto dessa nova capacidade, não. Todo mundo sabe que quando você adiciona esse ramp-up num projeto como esse, com as restrições de logísticas que temos hoje e a probabilidade de volumes chegando só no final do quarto tri ou no início do ano que vem, é o que vai acontecer lá. Não acho que haja impacto no mercado agora. Rafael, é o Marcelo, vou falar sobre a Spinova. A Spinova tem uma tecnologia bastante promissora com relação ao uso de celulose para têxteis. É uma startup, ou seja, a produção e as vendas
estão ainda em níveis baixos, mas o mercado entendeu que a tecnologia é bastante promissora e a empresa abriu seu capital com uma avaliação bastante favorável. 19% é a nossa participação depois do IPO e acreditamos piamente no futuro da tecnologia. E temos também direitos exclusivos para usar numa joint venture que estamos criando com a Spinova e vamos começar a produzir esse produto final que vai chegar ao mercado nos próximos anos. E o que podemos esperar no futuro é que, à medida que a tecnologia for se desenvolvendo, a Suzano vai incorporar essa tecnologia na sua estratégia com relação aos têxteis. Muito bem, obrigado. O senhor Caio Ribeiro faz a próxima pergunta. Bom dia. A diferença de preços de celulose entre regiões. Qual é a perspectiva futura? Você acha que esses preços podem se manter diferentes ou vão se equiparar? Falo em relação ao preço na China e outras regiões. E a segunda pergunta, com relação à oferta, pensando mais no longo prazo, parece que esses projetos na China devem ser usinas integradas. O foco é diminuir a dependência da celulose importada. Isso pode afetar a demanda de celulose no futuro ou não? Obrigado. Caio, é o Léo que vai responder. Vou falar primeiro sobre as diferenças de preço entre as regiões. Não podemos falar sobre preços futuros, mas voltando às questões fundamentais, aos fundamentos, tudo vai depender do como o mercado vai se comportar nos próximos meses. Estamos bastante otimistas, um mercado mais positivo no terceiro tri e no quarto tri. Mas, repito, precisamos observar como as coisas vão se concretizar. E com relação às diferenças de preço, vale para o mesmo, a mesma coisa agora vale para o primeiro semestre. Geralmente é o inverso. Esses preços flutuam. E com relação aos próximos projetos, claro, acompanhamos esses anúncios com atenção e essas divulgações são enormes com relação ao volume, não só nas usinas não integradas, mas como eu já disse, mas também os projetos integrados que você mencionou na pergunta. Todos, ou grande parte deles, governamentais, por questões estratégicas na China, mas o papel e o papelão vai ser executado. Existe uma expectativa de aumento de demanda na China e na Ásia. No entanto, com relação à celulose, somos bem mais conservadores nesse sentido, com relação à produção desses projetos. Primeiro, uma restrição muito grande lá na China. Quando você acrescenta toda essa celulose lá, não tem madeira suficiente para cobrir. Em segundo lugar, mesmo com relação ao custo dessas usinas de celulose, vai estar lá no nível mais alto no custo. Então não faz muito sentido. Então a gente vê mais perspectiva no papel e menos possibilidade, uma perspectiva menor com relação à celulose. Ficou claríssimo, obrigado. Para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1.
Para fazer uma pergunta, *1. Já estamos chegando ao fim da apresentação. Eu gostaria de fazer as minhas considerações finais. Agradeço a todos pela participação. Eu só gostaria de trazer a perspectiva no longo prazo. Muitas perguntas hoje estavam relacionadas ao impacto no curto prazo, preço, implementação de preços mais altos, oferta e procura, assuntos relacionados a preço nos próximos trimestres. Mas a nossa crença é que a empresa está bem preparada para o futuro. Somos um dos produtores com menor custo de produção. Continuaremos a nossa expansão na produção de celulose com novos projetos. O projeto Cerrado é um excelente exemplo nesse sentido. É um projeto altamente competitivo para o futuro e acreditamos que a nossa verticalização com relação a papel, bens de consumo e o mercado de fluff vem tendo um desempenho excelente, mostrando a nossa competitividade nesses mercados. E vamos continuar os projetos de biodiversidade, que é parte do nosso propósito, né, de renovar a vida a partir da árvore. Estamos muito bem posicionados para o futuro. A Spinova é só mais um exemplo daquilo que estamos fazendo em diferentes mercados, em diferentes áreas, criando novas alternativas, novas avenidas para ampliar a nossa atuação no mercado no futuro. E o carbono vai se tornar cada vez mais relevante no futuro. E depois da COP26, esse vai ser um tema ainda mais relevante. Nesse trimestre, estamos entregando o EBITDA recorde, o fluxo de caixa livre também recorde. Então, o otimismo é muito grande com relação ao futuro. Continuaremos a gerar valor para os nossos acionistas. Essa é a nossa crença e estamos muito bem conectados com esses objetivos para continuarmos a executar e oferecer essa geração de valor para os nossos acionistas. Muito obrigado a todos. Espero que todos se vacinem. Importantíssimo para a sociedade. Todos protegendo a todos. Essencial para todos nós. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. A reunião de divulgação de resultados da Suzano chega ao fim. Tenham todos um bom dia.